diretamente de Jesus. Jesus já havia morrido há muitos anos. Alguns evangelhos já circulavam nas igrejas primitivas. Então Lucas, que era médico de profissão e depois tornou-se companheiro do apóstolo Paulo, Lucas ficou curioso. Ele escreve o evangelho na investigação. Por iluminação do Espírito Santo, Lucas vai ter com pessoas que foram testemunhas de Jesus. Lucas vai ter a informação sobre as pessoas, sobre Jesus. Uma particularidade é que Lucas era muito inteligente. E para os teólogos, o Evangelho de Lucas é considerado o mais lindo em termos da escrita. O nível de linguagem escrita por esse Evangelho no grego é muito elevado, porque Lucas era extremamente poderoso nas escrituras. Ele era extremamente inteligente. E sendo ele médico, sendo ele doutor, conhecia como se trata as feridas carnais. Ele sabia verdadeiramente como alguém pode ser salvo usando fármacos, tal como o nosso pastor é. Então, já ele fica curioso, mas como alguém que não usa fármaco consegue curar os doentes espirituais? Como alguém que não usa fármaco consegue curar a doença da alma? Então ele quis saber mais sobre o médico da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. A investigar sobre aquele que é médico da alma, aonde a mão do homem não chega, aonde o parasita da mão não chega, mas é a ação de Deus, aleluia, amém. É a ação de Deus. Então ele vai contando a história, ele vai falando que Jesus estava na última semana, Jesus estava a última semana, vai para Jerusalém para ser crucificado, pois ele fala que Cristo veio para essa missão, não para buscar os justos, mas para buscar os pecadores arrependidos. Enquanto ele vai contando a história de Jesus Cristo nessa época, os discípulos a caminho de Emaús eram discípulos de Jesus, a qual o texto nós lemos. Esses discípulos vinham de Jerusalém, por quê? Porque o Mestre já havia sido crucificado. Jesus já foi crucificado. Então eles vinham de Jerusalém com um semblante triste. Eles vinham de Jerusalém triste, por quê? Porque eles esperavam que o Messias dele, o Messias dos judeus, visse redimir o povo. E daí a libertação, não só espiritual, mas libertação dos romanos. Eles acreditavam pela promessa dada no Antigo Testamento, de que Jesus viria. E quando ele vem, ele vai verdadeiramente libertar o povo de Israel. Quem escuta a palavra de Deus sabe que quando o povo de Deus cometia pecado, o Deus Todo-Poderoso permitia com que esse mesmo povo fosse levado a cativo. Amém. O povo fosse levado a cativo pela sua incredulidade. Então o povo foi levado a cativo. Mas enquanto eles estavam no cativeiro, meus irmãos, eles clamavam ao Senhor. Então Deus enviava o profeta para lhes dar a palavra de esperança de que um dia enviarei o Messias, o libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles vão contando e eles ficam tristes. De repente, pastor, eles andarem, os dois, apareceu mais um homem. O incrível que pareça é que Jesus era famoso. Meu Deus. Se era um discípulo dele, então eles conheciam. Mas como é que me deram conta que era ele? Jesus não mudou de cor. Jesus continuou sendo o mesmo. Mas por quê? Por que razão eles não conseguiram ver que era o mesmo? Eu quero trazer as verdadeiras razões. Porque muitas das vezes Deus está conosco. Está eu e o pastor, mas Deus está conosco. Nós às vezes não vemos. Por quê? Por causa de algumas coisas que os discípulos tiveram esse comportamento. E eu vou aqui avisar. Primeira coisa, irmãos, é que Deus está no meio de nós. Aleluia. Amém. Jesus vai falando assim, segundo escreveu Mateus: onde tiverem dois reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ele vai mandando os discípulos para ir pregar. E vai dizer na última palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não se pode duvidar de que Deus está conosco. Não importa o lugar, Deus está conosco. Porque Isaac, Sadraque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Foram 3, viram 4. Deus estava com eles. Deus vivo no meio dos homens. Deus vivo está no meio dos homens. Mas muitas das vezes os homens não conseguem olhar essa maravilha. Por quê? A primeira coisa, irmãos, por que os discípulos não deram conta que era Jesus? Porque eles estavam focados no problema e não na solução. Aí o versículo 16 até o verso 20. Ele diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas?
que caminhando trocais entre vós, por que estás triste? Ele respondeu, um cujo nome era Cleo, disse, eis que tu és peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nele têm sucedido nestes dias? E disse, eles disseram, e que diziam a respeito de Jesus Nazareno? Foi o homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e povo. Eles ficaram tristes. Mas se esse é o Messias, poderoso em palavra e obra, ele foi morto. Então eles ficaram tristes. Muitas das vezes, irmãos, quando nós nos focalizamos nos nossos problemas, não conseguimos contemplar Deus no nosso meio. Amém. Quando você se foca no problema, você dificilmente vai ver quem está aqui. Quando você está focado no problema, dificilmente você vai ver que Deus está andando contigo. Amém. E ele está falando com eles. Os discípulos estavam extremamente tristes, porque estavam focados apenas no problema e não na solução. E quando você fica focado no problema, você não consegue ver Deus, mas Deus está contigo. E muitas vezes Deus está a falar contigo, você não dá conta que é Deus que está a falar contigo, porque você está focalizado no problema e não na solução. My God. O segundo motivo pelo qual os homens não conseguem muitas das vezes enxergar de que Deus está no meio deles é que eles ficam decepcionados com Deus, porque eles acham que Deus tem que fazer o que Ele quer. Jesus. Muitas das vezes você vai, luta por alguma coisa, você não consegue, você fica extremamente triste. Será Deus que eu mesmo te adoro? Você fica triste. Amém. Mas muitas das vezes você não consegue perceber de que Deus está ali. Muitas das vezes quando Deus diz que vou te abençoar, Deus só disse que vou te abençoar. Já você mentalizou na tua mente que é casamento ou carro. Deus só disse que vou te abençoar. E quando te dá uma proposta que lá na Getúlio tem obra, você já pensou, como eles vão abençoar, então será o caso. Chega lá no mercado, você fica decepcionado. Deus queria te falar casamento, só que você não prestou atenção. Você fica decepcionado por alguma coisa, irmão. My God. Não consegue olhar que Deus está aqui. Eu digo, irmãos, não é sobre nós, é sobre Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 4, 1 até. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Amém. Se porventura, irmão, tu está decepcionado com alguma coisa, olhe para Jesus. Não fica como esses discípulos aqui entristecidos, tão decepcionados, porque eles esperavam que o Messias o libertasse. Mas eles esqueceram que não é no tempo deles, é no tempo de Deus. Não é você que determina, é Deus quem determina. Ainda que você quiser alcançar aqui há 2 anos, se Deus quiser esticar, vai esticar. Se Deus quiser encurtar, também vai encurtar. Isso não é para matar a tua fé, isso é para aumentar a tua fé em Deus. Isso é para aumentar a tua dependência do Senhor. Então eles estavam decepcionados com Deus. Eles estavam decepcionados com o Messias, porque verdadeiramente não foram libertos. E o terceiro motivo é que muitas das vezes eles não deram conta que era Jesus. É porque eles não creram no que a Bíblia diz. Amém. Glória a Deus. O verso 25 até o verso 27, ele vai dizendo: e ele lhes disse, nefes, que aqui significa loucos, tarde de coração para crer tudo quanto os profetas disseram. Os profetas já haviam anunciado de que Messias viria para libertar. Mas eles viram que o Messias não libertou, então eles deixaram de crer na palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, você deixa de crer na palavra de Deus porque passaste por uma situação difícil? Amém. Você leu que Deus está contigo, só porque passaste por uma situação difícil, você deixa de crer na palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Amém. Todo aquele que o busca tem que crer que Ele existe. E Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6, irmão. Temos que estar conscientes que tudo quanto nós buscamos ao Senhor, Ele é o galardoador, Ele vai conceder. Então são inúmeras razões, muitas das vezes, que fazem com que a gente não perceba de que Deus está no nosso meio. Mas eu quero dizer assim para ti, meu irmão: independentemente do que você não vê, Deus está contigo. Amém. E Deus é bom. Amém. E Ele vai te dar sinal para te mostrar que Ele está contigo. Amém. No versículo 32, irmãos, os discípulos vão falar: quando o Mestre se revela, ele desaparece. Por isso é que nossos corações estavam a arder. Quando Ele falava conosco, Ele mostrava as Escrituras. Eles ignoravam o sinal. Eles ouviam, Senhor, a expor a palavra, o coração ardia, mas eles não pensaram que fosse Deus. Amém. Muitas das vezes nós menosprezamos a ação de Deus.
Muitas das vezes você só quer dar cambalhota na igreja. E quando o outro está a chorar, para ti assim não é Deus. Muitas das vezes você só quer gritar. E quando o outro está a se derramar, para ti não é Deus. A manifestação de Deus nas pessoas é diferente. Deus pode manifestar a uns de uma forma e para outros também. Uns podem estar a chorar, uns podem estar a gritar, uns podem estar a se rebolar no chão. São da forma diferente. Mas não ignorem os sinais de Deus. Amém. Os sinais de Deus. Deus que aparece em visão. Não pensa que vai aparecer a todos também. Porque é assim, irmãos. Deus me apareceu de uma forma diferente. E eu acho que é a melhor forma do mundo. Para o pastor é diferente, também acho que é a melhor forma do mundo. Mas o importante é que Deus apareceu. Então Deus é bom. Dá sempre sinal para te mostrar que Ele está no meio de nós. Amém. Pois, irmãos, que eu quero aqui frisar. Quando Deus está conosco, acontecem sinais. Ele dá o sinal e dá segurança também. Amém. Jesus ia saindo de uma aldeia para outra, segundo narrou o evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 36 versículo 36 a 41. Jesus estava no porão do barco, irmãos. Jesus estava no porão descansando. E o barco veio uma tempestade maior. Amém. Abalou as águas, turbulência. Eles ficaram preocupados, mestre. Eles sabiam de que Deus estava com ele. Yes, my God. Eles sabiam que só Jesus na causa. Foram acordar o mestre. O mestre fez duas coisas. Acalmou o mar e repreendeu a tempestade. Aleluia. Jesus não mandou parar o barco. My God. Quando você percebe de que Deus está contigo, irmão, toda tempestade na tua vida é repreendida. Todo mar turbulento na tua vida é acaba. Jesus acaba. E os homens ficam espantados. Che, quem é esse? Que até o mar lhe obedece. Amém. Mas quem é esse? É o Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E é o Deus vivo no meio dos homens. E quando Deus está conosco, há segurança. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando Deus está contigo, você percebe que um gana está contigo, há segurança. Aleluia. A segunda coisa que você percebe quando Deus está contigo é que há esperança. Jesus foi convidado num boda, num casamento. Eu gosto de ir de boda, porque Jesus foi também. Amém. Jesus foi convidado num casamento, irmãos. O vinho acabou. Meu Deus. Primeiro, não foi Jesus que ficou preocupado. Maria já ficou preocupada. Jesus falou na luz assim: faz o que ele mandar. Amém. Jesus até disse: que deu contigo, mulher, não chegou a minha hora. Ela já vai pensar. Quer dizer, a esperança da Maria estava onde? Em Jesus. Porque quando te faltar vinho, Jesus está aí para te dar. A viúva, manos, a viúva conta no livro de Reis, não tinha nada, só tinha um bocado. O profeta Eliseu disse: Elias até, faz essa comida para mim, viúva. E ele fez. E o profeta mandou recolher todas as vasilhas do bairro. Fecha a porta. O azeite começou a ser derramado. Já não tem mais, até a azeite estava a cair, está aí procurando, não tem mais vizinho com vasilha. Jesus. Quando você percebe que Deus está contigo, My God. não importa o lugar onde você se encontra. Se não tiver pão, vamos comer palavra. Deus é incrível. Irmãos, Amém. eu tenho dito, não uma questão de vanglória. Eu sou filho de Deus. Amém. E Davi fala assim: nunca vi um justo desamparado, Meu Deus. nem a sua descendência me negaram o pão. Amém. Não existe isso para mim. Se em casa não tiver comida, eu vou na casa do meu irmão da igreja, tem comida. Amém. E aí o Senhor vai providenciar. Amém. Deus vai, precisa fazer o exercício da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Pela fé, você crê de que há uma esperança. E essa esperança, meus irmãos, também vem acompanhado com a providência. Amém. O que é mais ou menos a providência? Abraão vai levando Isaac para ser sacrificado. Amém. Aquilo é uma tipologia, teologicamente falando, de Jesus. Olha aqui, o Isaac representava o povo, que somos nós.
que Abraão era o próprio Deus. E o povo tinha que ser sacrificado por conta dos seus pecados. Mas de repente, irmãos, Abraão só olhou assim, viu um carneiro. E ele disse: Deus proverá. Ou seja, Jeová Jireh. Quando te faltar, Deus aparece. Amém. Quando você pensar que não tem solução, Deus aparece. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência. Então Maria, segundo narrou o evangelista João no capítulo 11, a morte de Lázaro, no versículo 32, ele disse: Mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não poderia morrer. Estás a ver a importância de Jesus? Amém. Se Jesus tivesse aí, meu irmão não poderia morrer. Jesus está lhe mostrando: eu posso não estar, mas quando eu chegar, ele vive. Glória a Deus. Amém. Mas quando eu chegar, ele Vive. havia um homem que estava endemoniado, tinha legiões de demônio, o gadareno. Uau. Ele diz a Bíblia de que ele tinha muita força, por quê? Porque os demônios eram muitos. E quem já lidou com o demônio sabe, se não tiver força mesmo, muitas das vezes, irmão, é mancada. Amém. A Bíblia diz que ele rebentava as correntes. Marco vai falar assim: Jesus só saiu do barco, só pisou assim. Ele próprio chegou. Amém. Amém. Glória a Se Deus. arrastou os pés. Porque quando o mestre chega, até o homem que está distante encosta. Amém. Aleluia. Jesus é bondoso até com os irmãos. Por favor, mestre, não nos envia só fora dessa cidade. Ele escolhe, queremos ir nos polos. Não importa a dificuldade. Amém. Não importa quem te persegue. Amém. Ele pensa que você está sozinho. Ele não sabe Deus. Mas Deus Glória a está conosco. Deus. Amém. Deus está conosco. Aleluia. Amém. Deus está conosco e ninguém pode duvidar disso. Amém. Não importa se faltou pão. Deus está conosco. Amém. Se hoje não tiver, amanhã vai ter. Amém. Não importa. Mas Deus está conosco. Amém. É preciso entregar tudo ao Senhor, irmãos. Amém. E quando Deus está conosco, nada devemos temer. Amém. A Bíblia faz Aleluia. comparação, irmãos, de que nós, diante de Deus, somos os pintainhos debaixo das asas de quê? Da galinha. E daí ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansar. Aqui a palavra habitar, ele tem o sentido de casa. Amém. Ele tem o sentido de casa, casa. Tal como João falou assim: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus Filho habitou entre nós. Ele tem o sentido de fazer morada. Então, quando Davi está falando assim, aquele que habita, não está falando assim, aquele que vem na igreja e vai. Aquele que vive na presença. Glória a Deus. Aquele que vive em Deus. Aquele que está sempre, está constantemente com Deus. Meu Pai. Não importa. O Yahweh. profeta Isaías, no capítulo 54, verso 17, vai dizer: toda ferramenta preparada contra ti não terá efeito. Toda língua que se levantar, ele não fala Deus, fala você. Por amém, juízo. Por quê? Porque quando o homem de Deus está. Manos, percebam uma coisa. O profeta Elias disse: não vai chover 3 anos, segundo as minhas. Ele não disse segundo a palavra de Deus, disse segundo as minhas palavras. Amém. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele adorava, ele sabia o Deus que ele adora. My God. Existem dias que a nossa fé está já. Yes. Avançou. É falar mesmo, mano. Yahweh. É falar, vou passar aqui, não vai me acontecer. Nada. Existem dias que o exercício da fé deve ser feito. Amém. Nós lá na congregação, como a maioria das congregações, infelizmente, há sempre uns que vão de noite. Então, eles falaram: vocês não podem ir naquela casa porque lá assim, sabe? Os meus ficam sempre preocupados. Fomos lá naquela casa e a fé estava no outro nível. Comemos comida naquela casa onde falam que não se pode comer. Não fizemos para se vangloriar, mas tínhamos um propósito com aquilo. Tínhamos que demonstrar que nós cremos a um Deus Todo-Poderoso. Amém. Tínhamos que fazer um trabalho e nós fomos lá. E pela graça de Deus, nada mais aconteceu. Amém. Porque a palavra de Deus: beberão algo mortífero. Amém. Não vos fará dano. Uau. É Aleluia. a palavra de Deus.
É a palavra, não somos nós que estamos a inventar. É a palavra de Deus. Então precisamos verdadeiramente acreditar de que Deus vive está no meio dos homens. Deus está contigo em todos os momentos. Não importa as circunstâncias. Se tiver pão ou não, se chover ou não, Deus está comigo. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, vamos já terminar. Eu vou pedir para você orar a Deus. Por quê? Porque assim, irmãos, cada um conhece a sua verdadeira dificuldade. Amém. Muitas das vezes alguém, tua fé está balançada porque tu não estás a conseguir alguma coisa. Muitas das vezes você está triste porque está decepcionado com alguma coisa. Mas pode falar no nome de Deus está contigo. Aleluia. Deus está contigo. E você precisa crer nisso. Eu estou a pedir para você orar a Deus. Não sei o que você vai falar, mas eu estou a pedir para que você ore simplesmente a Deus. Aquilo que incomoda o teu coração, entrega para Jesus. Amém. Aquilo que faz com que você não creia na palavra, entrega para Jesus. Aleluia. Vai orar no nome de Jesus, por favor.